Hey! Vamos ver a história de Outlaws of Thunder Junction em pouco mais de 15 minutos! Annie Flash estava aposentada. Depois de uma vida inteira de bandidagem no meio do deserto, agora vivia de caça e pequenos roubos, junto com seu animal de estimação, Fortune. Ela morava na pequena cidade de Saddlebrush, uma pequena vila em Thunder Junction. Por décadas, ela fez grandes roubos e assaltos, mas agora estava tudo no seu passado. A maioria dos seus problemas foi resolvido, a maioria exceto um: o próprio Cabra Peste do Oeste. Aku, o dragão mais temido do Velho Oeste, matou vários dos seus colegas de bando, até quase matou o sobrinho de Annie, mas ela se esforçava para deixar no passado. A rixa entre os dois era grande, mas agora era história. Ela já até estava começando a esquecer seu passado, até que aquele estranho chegou. Um homem apareceu, disfarçado, mas o olho angelical de Annie consegue ver atrás das ilusões. Assim, revelou que aquele homem era Oco. Oco começou a falar, a convidando para participar de seu bando. Uma heist, o maior roubo de Thunder Junction. Roubar algo muito importante das mãos do Cabra Peste do Oeste, Aku. Só de ouvir o nome de Aku, Annie já tremeu. Mandou ele sair, mas Oco trouxe a realidade. Annie estava cada dia mais velha, enquanto o poder de Aku só aumentava. Se era tão fácil achar ela ao ponto que o Oco achou, o que impediria o Aku de aparecer lá a qualquer momento e retalhar a pequena vila por proteger uma inimiga dele? Ela ficou com raiva do que Oco disse, mas ele tinha razão. Se o ajudasse, poderia ganhar dinheiro suficiente para proteger a vila e, principalmente, enfraquecer Aku. Annie concordou com Oco. Foi com ele para começarem o maior roubo de todos os tempos. Oco apresentou para ela o resto da equipe, que, diferente da maioria do marketing, é composta por Tiny Bones, Malcolm, Bridges, Geralt, Giza, Eriette, Ractus e Vraska. E qual era o objetivo deles? Um roubo do cofre mais protegido de Thunder Junction, Mag Taranau. Um bunker milenar selado há tempos, além das que falam do grande poder selado lá. E Aku estava muito próximo de abri-lo. Ele tinha 5 dos 6 pedaços da chave. Felizmente, Aku não tinha a chave completa. E era isso que eles iam roubar agora. A chave estava com a companhia Sterling, que estava fazendo as conexões de Omenpaths. Quando Annie perguntou o que tinha dentro do cofre Mag, chegou quem mandava naquela missão, a Shock, que dizia que não era da conta dela. A missão estava pronta, agora só faltava uma peça para o maior roubo de todos os tempos. A história começa no Omenport, um lugar que conecta Thunder Junction com o resto do multiverso. Lá, Hal Zerak estava trabalhando junto com Niv Mizzet para fazer uma conexão entre os Omenpaths, podendo se comunicar e controlar os portais que levam para os outros mundos. Hal estava lá para a instalação de um repetidor de sinais, virando o técnico da Vivo arrumando a internet multiplanar para conectar o plano de Thunder Junction com o de Ravnica. Trabalhando na conexão do Wi-Fi multiplanar estava Kellan, trabalhando com a companhia Sterling. Hal Zerak conseguiu um emprego para ele, sempre bem próximo um do outro. Ele veio para Thunder Junction por um motivo. De acordo com Ezrin, seu pai estava lá. Finalmente conheceria esse tal de Oco. Nessa aventura, Kellan já fez tantas amizades. Agora, o próximo passo era conhecer seu pai. Finalmente entender suas origens de fadas. Quem era o grande homem que o concebeu? Infelizmente, ele ouviu coisas ruins sobre seu pai. Que ele enganava pessoas. E não era nada confiável. Aprendeu bem no caso de Kaia, que sempre tem fofoca sobre Planeswalkers. E além do mais, Kellan era seu filho. Isso significava algo. Tinha que significar. A base da companhia Sterling estava para ser atacada pelo bando do Oco. Lá eles tinham duas missões: roubar a chave do cofre e salvar 2 outros membros do bando do Oco, que foram presos numa tentativa anterior de roubar a chave. Oco e Tiny Bones andavam casualmente pela companhia, com Oco usando sua magia de se transformar para chegar até onde estava o cofre. Enquanto isso, Annie e Eriette foram libertar os seus outros colegas. Eriette usava seu charme para distrair os guardas, até que Annie achou os outros presos com seu olho angelical. Eram Satoru Mezawa e Kaevek, que ela os libertou e foram todos à procura de Oco. Quando acharam ele, lá estava um cofre trancado. Satoru começou o minigame de pickpocket.
E lá estava o artefato que Oco precisava, a sexta chave. Todos saíram de lá, um roubo bem sucedido, sem nenhum problema. Mas quando Oco saía, ele viu outro homem entrando no prédio, Hal Zerak, junto com 2 guardas. Ele corria risco de ser pego, então tentou parecer o mais calmo possível. Mas quem parou ele não foi o Planeswalker. Quem o parou foi Kellan. Kellan sentia o sangue de fada de Oco, e Oco fazia o mesmo. Hal Zerak notava que ele era um ladrão, ordenando para os guardas prendê-lo. Então Oco picou a mula para comprar leite e saiu de lá. Oco conseguiu fugir dos guardas de Hal, mas o garoto fada voava em sua direção. Eu não quero lutar com você, Kellan gritou. Eu vim procurando por você. Eu acho que eu sou seu filho. Minha mãe é Alice. Meu nome é Kellan. Oco estava receoso. Sabia que aquilo não era uma mentira. Lembrava bem de Alice. Seu filho parecia tanto com ela. E, quando notou, Hal e seus guardas chegaram, prontos para atirar. Mas Kellan foi mais rápido. Derrotou os seguranças para proteger seu pai, ganhando a fúria de Hal Zerak. Antes que Hal pudesse reagir, Vraska apareceu para proteger Oco. E junto a ela, Rakdos, atacando tudo e todos, criando uma nuvem de poeira que deu a chance para todos fugirem de lá. Chegando no esconderijo, Kellan estava surpreso. Não era assim que ele esperava encontrar seu pai. Kellan queria o conhecer melhor, e o Oco prometeu que ele ia conhecer, agora que ele fazia parte do bando do Oco. Assim Kellan virou um fora da lei. Mas ele não queria machucar pessoas, de jeito nenhum. Só que Oco o acalmou, falando que era só um roubo sem vítimas. E o Oco já teve que ser um pai e colocar as rédeas no seu filho, pois ele estava pronto para arrumar uma briga com Eriette e Ashok. Oco esperava que Ashok fosse o primeiro dos dois a reparar em Kellan. Era sempre a pessoa mais atenciosa, mas Eriette foi quem reparou nele primeiro, já avisando que trabalhar com ele custaria extra. Então, eles começaram a reunião. Colocaram a chave na mesa, um artefato que nunca viram antes. Kairvek afirmou não ser Tran ou Phyrexian, mas era algo tão antigo ou até mais antigo que eles. Algo tão misterioso assim poderia liberar algo de uma ameaça nível Phyrexiana. Eles precisavam de um especialista, e o melhor especialista de coisas como essa estava com a companhia Sterling, dentro de um trem, sendo protegido por todos. Nolan era o nome dele. Kellan estava meio receoso, só que o Oco acalmou. Ia ser uma missão rápida, invadir um trem VaptVupt, o que poderia dar errado. A missão estava indo errado. Eles haviam explodido uma ponte que o trem iria passar, fazendo assim que o condutor teria que parar o trem. Os outros vagões estavam viajantes inocentes, mas com guardas para todos os lados e todo mundo armado. Para fazer uma confusão e distrair os guardas, Giza invocou um exército de zumbis, que começou a atacar todos no trem. Kellan perguntou para Oco por que eles estavam atacando civis, mas Oco deixou claro que todo mundo lá era armado, e isso era para distrair os guardas. O trem continuava a acelerar. Kellan estranha isso, porque o condutor não parava. Dava para ver claramente que a ponte tinha sido explodida. Antes que eles pudessem ter a resposta, acharam Nolan, que Oco já jogou no seu ombro como loot e ganhou o jogo. A missão foi feita. Agora, vamos salvar as pessoas, né? Kellan perguntou. Oco só respondeu, não há tempo para isso. O condutor vai parar o trem a qualquer momento. Annie chegou perto deles e afirmou que o condutor tinha sido atacado por um zumbi e não conseguiria parar o trem. Eles tinham que salvar as pessoas. Centenas de inocentes estavam usando aquele trem. Mas Oco só subiu na sua montaria com a recompensa, dizendo que o Kellan tinha que escolher entre ir com ele ou morrer ali. Não dava mais tempo para salvar aquelas pessoas. Mas o Kellan não queria deixar aquelas pessoas morrerem. Ele não iria deixar. Então, com sua arma de energia, disparou chicotes no último vagão do trem. Assim, ele começou a puxar contra o veículo motorizado. Usava toda sua força para parar aquele trem. O trem já estava quase chegando ao precipício. A morte quase chegando a todos. Quase. Kellan conseguiu. O trem parou. Mas, quando foi olhar para o lado, procurar seus companheiros, eles já haviam o abandonado. Oco havia o abandonado. Mas Annie Flash apareceu montada em Fortune, pegando o Kellan que já estava quase desmaiando. Parar aquele trem foi muito cansativo, mas salvou a todos. A gangue do Oco se escondeu no meio do deserto. Tudo parecia normal. Satoru havia sido ferido e estava tendo cuidados médicos por Geralt. Ashok analisava a mente de Nolan para descobrir todos os segredos sobre o artefato.
Kellan não gostava disso, de nada disso. Seu pai se aproximou dele. Ele afirmou que Ashok não estava machucando o homem. Kellan não sabia no que confiar. Nunca queria machucar pessoas inocentes. Todas aquelas pessoas do trem quase morreram por causa deles. E agora ele via Ashok, alguém que ele não confiava, literalmente torturando um homem por informação, enquanto seu pai falava o contrário. Quando Kellan desafiou seu pai sobre abandonar aquelas pessoas, Oku simplesmente respondeu que ele sabia o que estava fazendo, que seu filho iria salvar todo mundo. Kellan não acreditava em seu pai. O pior nem foi que ele abandonou aquelas pessoas, mas sim que Oku abandonou ele, seu próprio filho. Dias se passaram, e agora estavam prestes a roubar as outras 5 chaves do próprio demônio Cabra-Peste do Oeste. Infelizmente, por culpa do Kellan, Vraska, N, Oku e Kellan, eles foram pegos. E assim, presos e com pouca esperança, o homem veio vê-los. Era um dragão demônio enorme que exalava ódio com seus olhos dourados. O Cabra-Peste do Oeste, Aku! O primeiro a ele reconhecer foi ele, que saudou como uma honorável inimiga. Perguntou até como estava o sobrinho. Depois foi para Oku, mas só agradecia. Veio entregar a 6ª chave, que estava, curiosamente, no bolso do Oku. Assim, ele a colocou em seu colar, formando as 6 chaves do infinito, capaz de dominar o universo com instalar de... Quer dizer, abrir o cofre de Mag Dararau. O demônio iria torturá-los um por um. Era o fim. Kellan não queria que fosse. Kellan queria um pai. E para impressionar todos, Kellan desafiou Aku para um duelo, que em resposta, ele riu da proposta. Ele concordou, porque vilão que é vilão faz escolha idiota, né? No duelo, N pediu para que Kellan voasse e fugisse, assim soltassem as algemas que barravam as mágicas dele. Mas ele não faria isso. 3, 2, 1, brawl! E o duelo começou. E adivinha como tava indo? Calma, Fidel! Calma, Fidel! Tava indo como esperado. Será que era assim que terminaria? Morreria sem conhecer realmente seu pai? Sem entender esse lado fada que ele nunca entendeu antes, sem saber suas origens, sem entender quem era, entender quem realmente era Oku. Não, ele não queria isso. Ele usou uma mágica que nem mesmo ele sabia que tinha, e foi direto contra o Cabra-Peste do Oeste, colocando em um tipo de transe. Ele tirou o colar do demônio, mas o demônio foi mais rápido, acordou do transe e o jogou para longe. O problema é que, nesse momento, Hauzerak chegou, junto com o pessoal da companhia. Eles iriam destruir aquele lugar. Vieram junto com o exército para a guerra contra a maior das organizações maléficas de Thunder Junction. Oku pediu a chave para Kellan, e assim ele entregou para seu pai. Oku venceu. Oku sabia que Hau e a companhia estavam atrás do bando Chaku. Foi tudo um plano dele. Deu as coordenadas do esconderijo para a companhia. Era só enrolar e a sua saída já estava garantida. Mas, enquanto eles corriam, Kellan foi atacado pelas costas. Gritou para seu pai para ajudá-lo. Mas a última coisa que viu antes de apagar foi seu pai fugindo de lá. Kellan acordou preso. Foi abandonado novamente. Aquele homem, Oku, seu pai, o deixou para trás. Não, Oku não era seu pai. Era um estranho. Ele conheceu tanta gente estranha nessa jornada que se provaram pessoas boas. Por esse motivo, ele se esqueceu por um segundo que um estranho é um estranho para ele. Não importa se dividirem o mesmo sangue. Pessoas ruins existem e não é o sangue que tornará eles próximos. Kellan esperava algo que não existia. Continuou com suas fantasias e ignorou o aviso das pessoas sobre a natureza enganadora de seu pai. Virou até um fora da lei e agora seria julgado pelos crimes dele. Felizmente, Hauzerak surgiu e o libertou. O homem sabia que ele era um bom garoto e, além do mais, a Kaia nunca o perdoaria se o deixasse lá. Só que o Kellan teria que ajudar. Hau também queria o cofre e ele conseguiria com o trabalho mútuo dos dois. Oku e a gangue estavam no cofre, prontos para abrir. Cada um tinha seus motivos para estar animado. Mas N se sentiu horrível. Tinha deixado o garoto ser preso. O Oku confirmou que, quando eles terminassem, iriam salvar o Kellan. Ele fingia ser um bom pai, mas N não caía nessa. E, depois de fazer esse trabalho, teria que salvar o garoto, sozinha. Quando iam colocar a chave para abrir a porta, não acharam nenhuma fechadura. A porta estava selada com um encantamento. Essa era somente a porta inicial, e eles teriam que abrir usando suas mágicas. Então Oku e Kairvek começaram a usar suas mágicas para desencantar a porta. E, enquanto eles faziam isso, ele apareceu. O Cabra-Peste do Oeste, Aku. A companhia Sterling não conseguiu prendê-lo.
Todos começaram a lutar com seus poderes, mas o demônio se provava mais forte que eles. Quando a porta finalmente abriu, Oco, ele não perdeu tempo, correu para dentro do cofre. Aquele era um túnel muito escuro e estranho, que lembrava vagamente um Omnipath. E lá ele viu um lugar para encaixar a chave. Finalmente teria seu prêmio. Mas poucos instantes antes de colocar a chave, seu filho, Kellan, o garoto, apareceu, pronto para enfrentar seu pai. Kellan gritava com ele, falando que ele deixou para trás, mas Oco não respondia. Só quando o garoto se acalmou, ele falou que salvaria seu filho depois, e que ele ainda teria uma parte do pagamento quando tudo terminasse. Só que Kellan não andou metade do multiverso à procura de seu pai por dinheiro. Ele queria um pai, e a única coisa que ele ganhou foi aprender a não confiar no Oco. No túnel, Vraska apareceu. Oco ficou feliz, era 2 contra 1 agora. Mas Howzera que também apareceu no túnel. Todos lá estavam prontos para brigar um com o outro. Mas Oco foi mais rápido. Ele abriu a porta, entrando no cofre e desviando de um tiro de Annie Flash. Essa que estava pronto para ajudar Kellan. Mas todos começaram a ver um pesadelo. E assim, todos desmaiaram. Quando Oco acordou, notou que a Shock havia chego, junto à Vraska. Os dois estavam dentro do cofre, sem mais interrupções. Quando os 3 estavam dentro da sala do cofre, eles notaram que era um lugar imenso e escuro, onde nada podia ser visto. Haviam máquinas e estruturas, escritas antigas em um mural enorme. Até que Oco viu uma cápsula, e algo dentro da cápsula se mexeu. A Shock passou por ele e afirmou felicidade. Finalmente tinha conseguido. A criatura respondia a Ashok, e esse tinha sua ilusão que usava há um tempo sendo desfeita. Nem mesmo Oco, nem Annie haviam notado a ilusão que Ashok não era realmente Ashok, mas sim Jace Beleren. Ogo perguntou há quanto tempo ele estava usando uma ilusão, mas Annie, que tinha acabado de acordar, usou sua capacidade de ver ilusões com seu olho umbilical e afirmou que Jace ainda se escondia em uma. Jace falou que não era um problema dela e a colocou num sono profundo. Então, Jace destruiu o vidro da câmara e de lá saiu uma pequena criatura laranja. Era só um bebê. Jace pegou a criança. Era tudo o que ele queria. Oco ficou bravo. Eles vieram para coletar um tesouro, não uma criança. Mas antes que ele pudesse reclamar mais, Vraska o petrificou. Ele lutava contra o processo, mas a magia de Corgon era forte. Por um momento, ele se perguntou se o Kellan sofreria o mesmo destino. Então, no último momento possível, ele planejou ao corpo, saindo do plano de Thunder Junction. Kellan entrou correndo na sala e viu uma família feliz. Jace e Vraska segurando um bebê no colo, mas Annie estava caída no chão. E quando ele foi encarar o casal novamente, eles haviam sumido. O teto começou a cair. Kellan pegou Annie e começou a carregá-la, que lentamente acordava. Aquele lugar inteiro iria desmoronar. Quando Hal perguntou onde estava o tesouro, Kellan falou que não tinha mais nada lá dentro e que eles tinham que sair de lá agora. A luta contra Ku ainda continuava lá fora. Kellan mandou todo o grupo do Oco fugirem, mas quando viu a Ku, ele sabia que não conseguiriam tão facilmente. Mesmo que fugissem de lá, ele sempre os perseguiria. Nunca deixaria eles, e principalmente Annie, ter uma vida normal. Então, ele usou seu poder de fada, que queria tanto aprender com seu pai, mas ele teve que aprender no combate. E ordenou a Ku para entrar dentro do cofre e nunca mais sair de lá. A Ku caiu num transe e obedeceu. Entrou no cofre desmoronando enquanto todos fugiam. Assim, o maior roubo de Thunder Junction acabou. No fim, por toda a confusão, as obras Wi-Fi dimensional entre Ravnica e Thunder Junction foram prejudicadas. Demoraria mais tempo para construí-la. O Hal estava procurando por Jace e Vraska, mas nenhuma notícia dos dois apareciam até agora. Kellan ainda pensava em seu pai. Mesmo sendo traído, gostava de imaginar que seu pai ainda estava por lá, disfarçado, o observando. Ele nunca sentiu que pertencia a lugar nenhum, e mesmo conhecendo seu pai, ainda se sentia assim. Mas esse sentimento sumia quando ele estava junto de seus amigos. Kellan decidiu ficar em Thunder Junction por um tempo, ajudando a Annie, agora que ela estava calma. A Ku, o ex-cabra-peste do oeste, não iria mais incomodá-la. Sua pequena cidade, que chamava de lar, estava segura. E Kellan estava esperando por alguém, que ele ficou corado só de pensar. Alguém que trazia sentimentos por ele. Era a Malia, que tinha acabado de chegar, vinda de Ravnica, e queria muito se encontrar com Kellan. Os dois se abraçaram. Kellan estava feliz. Queria parar um pouco. Ter amigos era algo que ele queria há muito tempo.
E agora estava com a pessoa que lhe mais se importava.